Se até hoje muitas pessoas estranham quando veem uma mulher pilotando um avião, imagina na década de 20. Foi nessa época que uma aviadora americana entrou para a história sendo a pioneira na aviação. Em 1897, nasceu uma garota no estado do Kansas, nos Estados Unidos, sendo ela Amelia Mary Earhart. Sua mãe era muito liberal para os padrões da época e ela decidiu que ela não ia criar as filhas para serem donas de casa, esperarem o marido. E por conta disso ser muito estranho, as duas meninas acabaram sendo por muito tempo mal vistas pela sociedade. Quando Amélia tinha uns 12 anos, ela se mudou para o estado de Iowa e o pai dela conseguiu um emprego em uma companhia de trens. E então foi a primeira vez que ela finalmente foi para a escola, já que anteriormente ela era ensinada pela própria mãe e às vezes por alguns tutores. Depois de um tempo, o pai dela começou a beber muito e ele acabou sendo obrigado a se aposentar, e o dinheiro que ele ganhava não era o suficiente para poder manter as duas filhas. Por conta disso, o pai dela acabou se mudando para Minnesota e a mãe não acompanhou ele, então ela e as duas filhas decidiram ir para Chicago, já que a Amélia queria estudar numa escola de ciências. Ela gostava muito de ciências e queria estudar numa escola muito boa que tinha lá em Chicago. Assim que ela conseguiu terminar o colégio, ela tentou diversas vezes entrar numa faculdade, mas na verdade ela nunca terminou, seja por motivos de financeiros ou por problemas da família ou até mesmo por doenças. Ela então acabou nunca terminando uma faculdade. A irmã dela, depois de um tempo, acabou se mudando para Toronto, né? E aí a Amélia acabou indo lá para visitar ela, passar um tempo lá com ela, e ela acabou arrumando um emprego de enfermeira. Em 1918, quando ela tinha uns 21 anos, teve essa epidemia no mundo inteiro da gripe espanhola, e por conta dela trabalhar no hospital como enfermeira, ela acabou pegando essa gripe. Ela ficou bem, ela, né, não teve maiores problemas por conta disso, mas ela acabou ficando com uma sinusite, e essa sinusite acompanhou ela para a vida inteira. Fez até algumas cirurgias para ver se ela realmente conseguia, né, sanar essa doença. Ela nunca conseguiu, e ela falava que ela tinha muita dor de cabeça por conta disso. Em 1920, com os pais separados, eles acabaram voltando a morar juntos, acabaram morando em Los Angeles. Com isso, a Amélia foi junto, então eles começaram a morar lá em Los Angeles, e uma vez ela estava passeando com o pai dela e ela avistou um campo de pouso, e o aviador convenceu o pai dela a pagar para que ela desse uma volta no avião dele. E aí foi aí que ela se apaixonou pela aviação. Logo que ela saiu, né, terminou lá o passeio que ela fez, ela quis já entrar fazer um curso, né, de pilotagem, só que era muito caro, ainda é hoje em dia, mas na época era bem caro. E aí por conta disso ela trabalhou de várias coisas, inclusive ela dirigiu caminhão e ela trabalhou assim triplicada para conseguir dinheiro e pagar o curso de pilotagem que ela queria, né, o curso de aviação. Quando ela conseguiu realmente fazer o curso, uma das mulheres que ajudou muito ela, né, deu aulas realmente para ela, foi Anita Snook, uma das primeiras aviadoras dos Estados Unidos. E logo em seguida ela conseguiu comprar o primeiro avião que era usado, mas ela acabou comprando o primeiro avião dela. E com ele ela conseguiu quebrar um recorde, chegar a uma altitude de 4.000 pés. Foi a primeira mulher a chegar nessa altitude. E aí só em 1923 que ela conseguiu de fato a licença para poder pilotar, que era tirada lá na França. Em 1928 ela recebeu uma ligação de um aviador chamado Hilton Riley. E ele estava organizando uma travessia pelo Atlântico e acabou convidando ela, e óbvio que ela aceitou ir. Eles decolaram no dia 18 de junho de 1928 e saíram de uma ilha chamada Terra Nova. E depois de 20 horas e 20 minutos, eles pousaram lá no país de Gales. Mas, na verdade, ela não pilotou o avião. Ela acabou indo lá só para fazer as anotações, né, no diário de bordo, ela que fazia as anotações, mas ela não era nem a pilota e nem a copilota. Mesmo assim, ela acabou sendo aí a primeira mulher a atravessar o Atlântico, mesmo sem ter, de fato, pilotado o avião. Um dos patrocinadores dessa viagem foi um milionário, que era, inclusive, dono de uma editora de revistas Cosmopolitan, chamado George Putnam, e ele viu que a Amélia
podia ser uma garota propaganda da revista dele. Ela aceitou, óbvio, que era muito fácil, e logo ela ficou muito famosa e começou a ficar bastante rica. Ela, inclusive, fez a sua própria marca de roupas. E aí, com o dinheiro todo que ela ganhou, sendo garota propaganda, ela continuou investindo na aviação. Ela também se tornou editora, né, da revista Cosmopolitan, e a maioria das coisas que ela divulgava era sobre aviação, porém ela se focava mais no público feminino. Então ela encorajava, estimulava as mulheres a também participarem desse mundo, né, de serem aviadoras também. Podemos, inclusive, dizer que ela foi uma das feministas pioneiras. O Putnam, então, depois de trabalhar um tempo com a Amélia, decidiu pedir ela em casamento, mas ela não aceitou. Ele, óbvio, muito persistente, não parou por aí. Pediu mais 5 vezes e na sexta ela aceitou, porém com algumas condições. Ela disse que o casamento seria somente por conveniência, ela nunca seria submissa a ele. Eles se casaram então em 1931, porém eles nunca tiveram filhos, apesar do Putnam já ter filhos de outros casamentos. Ela inclusive se recusou a colocar o nome dele nela, né, o sobrenome dele nela, o que foi realmente um escândalo na época, porque normalmente isso era comum. E um jornal bem famoso até hoje, que é o New York Times, chamou ela em uma das reportagens em Senhora Putnam, e ela, óbvio, como era editora da Cosmopolitan, arregaçou o jornal publicamente. Em 1935, Amélia foi a primeira pessoa a voar sozinha do Havaí até o continente americano. Diferente da trajetória que ela havia feito pelo Atlântico, entre a Califórnia e o Havaí não tem nada que ela pudesse pousar, então ela realmente foi sem ter nenhum apoio. Apesar dela nunca ter terminado uma faculdade, ela acabou virando uma consultora no Departamento de Ciências Aeronáuticas numa universidade na cidade de Indiana. E a faculdade, inclusive, apoiou ela num projeto que ela tinha de fazer a circunnavegação do globo. A primeira tentativa não deu muito certo, porque ela e mais 2 pilotos iam sair de Oakland até Honolulu, e isso foi feito com sucesso. Porém, 3 dias depois, ao decolarem de Honolulu para continuar a viagem, o avião acabou capotando e ficou totalmente danificado. Ninguém sofreu nenhum acidente, mas o avião, eles então tiveram que mudar todo o plano deles que eles tinham, já que demorou mais de 2 meses para o avião ficar de fato pronto. Em 20 de maio de 1937, eles finalmente decolaram, passando inclusive aqui pelo Brasil, pela cidade de Fortaleza e Natal. Atravessaram a África, pousaram na Austrália até chegarem em Lae, que infelizmente foi a última parada que eles fizeram. A próxima parada seria a ilha de Howland, que é totalmente desabitada e fica no meio do Pacífico. Porém, eles não conseguiram achar a ilha, já que naquela época a gente obviamente não tinha os GPS e a comunicação era toda por rádio. Então nessa ilha o governo americano colocou um navio lá que transmitia sinais, mas eles não conseguiram achar, localizar os sinais desse navio que estava na ilha. Ela foi de fato declarada morta 2 anos depois pelo próprio marido, porque ele precisava do dinheiro para continuar nas buscas, né, na investigação, para saber onde que ela estava. E até hoje ela continua sendo uma inspiração para todas as mulheres por ser esse símbolo feminista lá na década de 20. Existe inclusive uma outra Amélia Earhart, que não tem nada a ver, não é parente, né? Não tem nenhum parentesco com a pioneira Amélia, mas ela foi batizada com esse nome pela família em homenagem realmente à pioneira, e ela é pilota. E ela fez a viagem da Amélia, que era dar a volta, né, no globo, fazendo basicamente, né, quase que a mesma trajetória que a Amélia fez. Inclusive ela passou também aqui por Fortaleza e por Natal.